Aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Foleno e juntamente com Beth Costa, que está aqui na tela, hoje num fundo muito bacana ali, no lugar junto à natureza, porque é exatamente uma oportunidade especial, porque nós vamos estar falando exatamente de um tema que tem tudo a ver com a natureza. Mas antes de falar sobre o programa, queria convidá-los a que vocês possam nos seguir nas nossas redes sociais, se inscrevendo aqui no nosso canal no YouTube, também dando aí um joinha para que a gente possa expandir, né, a nossa transmissão e também convidando-os a assinar o nosso canal no Instagram. Nosso Instagram é @SOS Brasil Soberano, @SOS Brasil Soberano. O QR Code está aqui na tela, né, para quem queira facilitar, usar, né, Beth, agora na modernidade, usar o celular ali e colocar que já vem direto. Beth, no programa de hoje nós vamos falar de um tema muito importante para o país, que é exatamente a questão indígena, sobre os povos originários. Então tem a ver, como eu falei, exatamente com a questão, né, do meio ambiente, né, com os valores culturais do país, com as nossas tradições históricas e com a luta do nosso povo, né, de uma parcela expressiva do nosso povo que, infelizmente, tem sido dizimado durante todo esse processo, né, de colonização do Brasil até os dias de hoje. Então, nós vamos falar sobre a questão indígena. E quem será, Beth, nossa convidada, para tratar desse tema que é crucial para o país? Eu vou chamar ela aqui para se juntar a nós. Hoje nós temos a honra e o prazer de estar com a Neidinha Suruí. Oi, gente, olá. Pessoal que está assistindo aí, Beth, Jorge e todo mundo que está no canal. Bem-vindo à nossa conversa de hoje. A gente vai trocar informações e vai ser muito legal. Não perde, não. Entra aí no canal e permanece. Legal. Essa é a Neidinha, nossa querida liderança do ativista, indigenista, ativista ambiental. E eu vou fazer uma pequena apresentação dela, porque ela tem uma vida dedicada à questão ambiental e ao problema dos povos originários. A Neidinha, na verdade, o nome dela é Ivaneide Bandeira Cardoso, né, conhecida como Neidinha Suruí. Ela é uma ativista ambiental e defensora dos direitos humanos. Ela se formou em História e em Geografia, mestre em Geografia e doutorando em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia. Ela foi a primeira mulher a trabalhar na FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a trabalhar com índios isolados. Neidinha, como eu falei, é uma ativista ambiental, defensora dos direitos humanos, e por isso ela tem sofrido, como tantos outros e outras indigenistas, com a violência de madeireiros, mineradores, grileiros de terras na Amazônia. Este ano, o trabalho dela foi reconhecido, ganhou o Prêmio Emmy, um documentário O Território, né, que retrata a luta e a saga de Neidinha na defesa do povo Urueu-Uauá. Falei certo, Neidinha? Certíssimo. Então, venceu o Prêmio Emmy na categoria Mérito Excepcional em Filmagem de Documentário. Estamos todos aqui curiosos depois em assistir o nosso canal. Nós estamos pensando até em exibir aqui no nosso canal no YouTube, se vocês autorizarem a gente a fazê-lo. Então, Neidinha, você que se dedica a essa causa, como você mesma diz, desde que você tinha 12 anos de idade, né, há 50 anos. E você, na Canindé, que é a entidade sem fins lucrativos que você criou, né, em 1992, você trabalha com a questão indigenista, mas você tem uma pegada de pesquisa, inovação, formação tecnológica de uma nova geração, né, de indígenas, né, como é a sua filha, né, a Chay, sua sucessora, sua herdeira, que discursou na abertura da COP26 em Glasgow, na Escócia, né, em 2021. Nós todas temos orgulho de jovens
como a sua filha. Então, eu queria que você contasse um pouco como que você trabalha essa nova geração no monitoramento do desmatamento, na gestão dos territórios, e como você vê os problemas da região agora nesse novo governo. Mas com a esperança que você tem, eu acho que é importante de você trabalhar com jovens e na pesquisa avançada de análise e tecnologia. Então, vou primeiro fazer uma audiodescrição para o pessoal que estiver assistindo aí. Eu sou uma mulher pequena, né? Tenho 1,60 m, estou vestindo uma camisa bege, escrita São Paulo, é solo preto e indígena, tenho os cabelos pretos, estão amarrados na cabeça. O meu rosto tem uma pintura de luto e guerra do povo indígena Jupaú, que são conhecidos como Urueuauau. Essa pintura se deve no rosto ao julgamento do assassinato do Ari, que foi no dia 15, e o assassino foi condenado, e por isso a gente colocou uma pintura de luto e guerra no rosto, que é uma pintura feita com genipapo. Vai levar uns 15 dias para sair do rosto. E vamos à pergunta. A Canindé, ela foi criada em um momento quando, em 1992, a gente denunciava a corrupção dentro da FUNAI e fomos todos exonerados. Então, um grupo de indigenista, do qual fazia parte, nós criamos a Canindé. E durante esses 31 anos, a gente veio investindo no fortalecimento dos direitos indígenas e entendemos que a juventude é o presente e o futuro para se garantir os territórios, né? A nossa luta se dá muito, e nos últimos anos, né, no último governo, que é um governo que não demarcou nenhuma terra indígena, é bom a gente dizer isso, que não garantiu nenhum território, mas a gente vem lutando para que os jovens tenham todo o conhecimento sobre os seus direitos, a importância de defender seu território, a importância de manter a sua identidade. E a Canindé tem feito muitos cursos de formação. A gente tem feito cursos de formação para que os indígenas aprendam, né, os jovens aprendam a usar a tecnologia, né, da qual está disponível, desde cursos de comunicação, como essa rede de comunicadores indígenas que a gente tem ajudado a formar, pode colocar a sua luta na internet, nas redes sociais, os perigos das redes sociais, mas também a gente tem trabalhado com aplicativos, né? Nós criamos um aplicativo chamado SMDK, que é Sistema de Monitoramento de Desmatamento Canindé, que é um aplicativo que os jovens utilizam para monitorar o seu território e, ao mesmo tempo, as imagens que eles fazem vão direto para os órgãos fiscalizadores. Esse aplicativo que foi criado com eles traz informações super importantes dos impactos de desmatamento, de pressão, de degradação nos territórios indígenas, e foi feito junto com os indígenas. E com o apoio, a gente teve um apoio do WWF. O uso desse aplicativo está ligado ao uso de drones. Então, a gente fez também cursos de formação para que eles aprendessem a usar os drones para monitorar o seu território. E com o cinema, né, quando a gente foi fazer o filme O Território, uma das negociações nossa com o produtor e cineasta Alex Plitz era que ele
ensinasse os jovens de Upaú, os jovens Urueuauau, a usar máquinas de cinema, né, de filmagem, profissionais, que foi uma exigência nossa. A gente não queria esse negócio, vai usar o celular para fazer o vídeo, até porque a gente já tinha dado cursos de formação como fazer vídeo no celular. Então, a gente queria uma coisa profissional e para cinema. Então, quem assistiu o Território vai ver toda a parte indígena do filme O Território foi feito pelos indígenas Urueuauaus de Upaú, que aprenderam a manusear máquinas filmadoras profissionais. Então, a gente tem essa preocupação, porque para nós é super importante que a voz, o olhar, o pensar, a forma de ver o mundo dos povos indígenas seja manifestado por eles. E o cinema é uma forma de fazer isso. Então, os aplicativos, smartphones, celulares, né? Essa nova tecnologia que aí chegou, nós consideramos super importante que os indígenas se apropriem para fortalecer a sua identidade, fortalecer a sua cultura e, principalmente, para proteger os seus territórios e a vida do povo indígena, porque o Brasil é um dos países que mais mata ativistas, mais mata, mais persegue ativista. Eu espero ter respondido. Não, respondeu, e você trata, né, terminou agora exatamente levantando um problema crucial para o país, né, que é exatamente a violência no campo, que os povos indígenas estão diretamente relacionados, né, junto com os demais camponeses. E é importante, né, Beth, nós estamos no mês de abril, que é o mês dos povos indígenas, né, dia 19 de abril é o dia dos povos indígenas. Então, sabe, Neidinha, tratar desse tema para nós é muito importante, porque compreender a luta dos nossos povos originários, né, chegarmos até aqui, é fundamental, somado a outros povos, as outras etnias também, que vieram se somar para a formação do Brasil. Mas a preocupação nossa, como sociedade desenvolvida, que assim queremos ser, e num governo, diante de um governo democrático, popular e progressista, é exatamente compreender essa luta de vocês. Vocês sofrem uma luta muito grande, né, de interesses internacionais de mineradoras, né, de empresas que atuam na área, né, do chamado agronegócio, ocupando terras, né, áreas demarcadas dos povos indígenas, não respeitando. Então, temos visto essa discussão no Brasil e se acirrando cada vez mais. Então, diante da violência que você colocou, uma primeira questão que nós temos curiosidade de compreender, que é uma coisa muito perversa, muito cruel, como que vocês têm enfrentado essas dificuldades para a implementação de políticas públicas relacionadas aos povos indígenas? E uma outra questão também que se desdobra daí é que vocês também são os defensores das florestas, do meio ambiente. Então, como você tem visto o papel, né, do Ministério do Meio Ambiente no atual governo brasileiro? São duas questões dentro dessa problemática que vocês assumiram para defender o interesse de todos nós, mas vive no impasse de uma grande crueldade. Então, excelente pergunta, Jorge. A gente vive, né, momentos bem difíceis. A gente teve momentos durante os últimos 4 anos piores ainda. E foram tenebrosos para nós, defensores da natureza, defensores dos direitos indígenas. Então, para a gente para os ambientalistas, foram 4 anos de terror. Aí a gente muda o governo, mas o sistema de terror não mudou. É bom que se entenda isso, porque você muda a presidência da República, mas você não consegue mudar o Congresso. Hoje você tem um Congresso, né, que já tinha antes, composto do que nós costumamos chamar de BBB, Boi, Bala e Bíblia, né, que com os seus discursos de costumes, o seu discurso de flexibilizar a legislação ambiental e a legislação indígena, tem colocado em risco a vida de todos nós. Quando o Congresso Nacional ele vota
mesmo o Supremo Tribunal tendo já decidido que o marco temporal é inconstitucional, esse Congresso vai e vota uma lei mantendo o marco temporal. Ou seja, o Congresso Nacional manda um recado muito claro de que ele é contra os povos indígenas, não é só contra os povos indígenas. Ele manda um recado que é contra os povos indígenas, contra os quilombola, contra os extrativistas, contra os pequenos trabalhadores rurais e contra os caiçara, porque são essas terras que estão em perigo. Mas também manda um recado para todos os brasileiros, toda a população brasileira, que este Congresso é contra o povo brasileiro. Por que eu digo isso? Porque as florestas, as áreas protegidas do Brasil, são áreas super importantes para manter o equilíbrio climático e para manter a economia do país. Se você destrói a floresta, né, se você destrói a floresta, você está destruindo a economia desse país. Porque tu imagina, gado precisa beber água, sabe? Soja precisa de água, o milho precisa da água, o arroz, e toda essa produção da agricultura. Então, é um governo, né, não o governo, mas um Congresso, que é contra o povo brasileiro, é contra a indústria brasileira, é contra a pecuária brasileira, é contra a agricultura brasileira, porque quando ataca os povos indígenas, quando não demarca a terra, quando nega os direitos dos povos indígenas, eles estão negando o direito dos brasileiros. Agora, precisa que os brasileiros entendam isso, porque quando a tua cidade está alagada, quando tu está debaixo d'água, quando o teu comércio é destruído, quando a tua lavoura é destruída, quando a tua indústria é destruída, isso é um resultado do desmatamento, sabe, que tem nessa terra, que é feito pelo agronegócio. E aí eu não estou acusando todo mundo do agronegócio, eu estou falando daqueles que destroem, né? Eu não estou generalizando, eu estou dizendo que tem gente no agronegócio que é contra o povo brasileiro, que tem gente no Congresso Nacional que é contra o povo brasileiro. E a gente tem que entender que não é só o interesse estrangeiro que está destruindo os nossos recursos, que está destruindo os nossos direitos, mas também tem gente dentro do Brasil, brasileiros, fazendo isso. Porque as indústrias, sabe, as grandes empresas mineradoras, as grandes empresas de carne que vêm para cá, elas vêm, e isso por uma questão da lei brasileira, para atuar junto com brasileiros. Ela não pode simplesmente entrar sozinha. A lei diz que tem que ter capital brasileiro junto, né, nas suas direções. Então, é bom que as pessoas entendam que tem brasileiro contribuindo para essa destruição. Eu não sei se respondi. Não, você traça exatamente o estado da coisa, né, Neidinha? Essa questão do marco temporal que você e várias etnias, né, da Amazônia se colocaram contra, né, com manifestações em Brasília, acampamento e tal, e essa crítica que você faz ao Congresso, que é absolutamente procedente, o Congresso aprovou uma lei depois do Supremo Tribunal Federal ter decidido que o marco temporal é inconstitucional. A minha pergunta é a seguinte: nesse embate do Congresso com o Supremo Tribunal Federal em relação ao marco temporal, aumentou a insegurança lá na ponta dos territórios indígenas? Aumentou a invasão de terras? Porque ficou um vazio, um vácuo aí entre uma lei que foi aprovada pelo Congresso e o Supremo decretando que a lei é inconstitucional, né?
Então, o que aconteceu? Quando o Congresso aprova a lei, há uma corrida cada vez maior dos grileiros de terra em cima das áreas protegidas, em cima da terra indígena, ameaçando a vida dos ativistas, ameaçando a vida dos povos indígenas. Só para tu ter uma ideia, Beth, nós ficamos, ano passado, eu, a Chay, mais o Zurueuauau, mais o Mundano, que é um ativista aí de São Paulo, reféns durante 5 horas. Durante 5 horas, refém de invasores de grileiro da terra indígena Urueuauau. Por quê? Porque essas pessoas acreditam que, como o Congresso votou, elas acreditam que elas vão ter direito à terra. E pior ainda, tem políticos do meu estado, assim como tem nos outros estados, fazendo o discurso que as pessoas podem invadir porque vão ter direito. Porque vão ter direito à terra. E isso faz com que coloque em perigo a vida dos ativistas, mas também coloca em perigo a vida das outras pessoas, dos próprios grileiros. E é bom que as pessoas entendam que por trás da grilagem tem gente grande financiando. Né? Porque, às vezes, se a gente não coloca essas coisas, fica parecendo que é interesse do pequeno. Não, é interesse de gente muito grande. Sabe isso em todas as regiões. Porque invadiram a terra indígena, invadiram um parque, uma unidade de conservação, precisa ter financiamento. Porque você precisa da motosserra, você precisa da gasolina, você precisa do óleo para misturar, você precisa ter comida, você precisa ter transporte para fazer essa invasão, você precisa de equipamento. Então, se cria uma quadrilha, se organiza o crime, porque as pessoas precisam entender que invasão de área protegida é crime, então, se leva as pessoas a cometer crimes, né, com todo um financiamento que vem de fora, de quem tem dinheiro, que mais tarde vai expulsar o pequeno que foi usado para invadir e vai se apropriar das terras. Então, se a gente não entende isso, por exemplo, eu estava agora com o pessoal caiçara e eles falando de como o setor imobiliário, a especulação imobiliária avança em cima das terras deles, né? E me lembrei agora aqui nessa conversa da situação do Pico do Jaraguá, que é uma terra indígena do povo Guarani, e que a especulação imobiliária vai cada vez mais pressionando para aquele último reduto de floresta onde tem os povos indígenas. Querem acabar com o Pico do Jaraguá, com a terra indígena? Mas não é porque eles estão preocupados em assentar as pessoas que não têm terra, mas é porque eles querem tirar os povos indígenas de lá para a especulação imobiliária se apropriar do local. Então, a gente precisa começar a falar disso, de como são usados um pequeno contra o outro, sabe? Para que o grande, que tem representantes no Congresso Nacional, se dá bem. E eu estou trazendo essa questão porque nós estamos agora prestes a ter uma eleição municipal. As pessoas precisam pensar em quem vão votar. Porque a gente precisa de representação nas câmaras municipais e nas prefeituras de pessoas que realmente representem o povo brasileiro. Sabe? Que represente o agricultor, que represente o sindicalista, que represente os engenheiros, que represente os indígenas, que represente a população preta, que represente os quilombolas, que represente os LGBTQI+, que traga a representação do povo brasileiro. Porque hoje nós temos um Congresso cuja maioria desse Congresso não é representação do povo brasileiro, é representação de uma elite
que destrói, que desmata, que ameaça a população brasileira. E eu digo ameaça porque não luta por implementação de políticas públicas. E se eu não luto por implementação de políticas públicas e estou lá no Congresso Nacional lutando só por políticas que vão me beneficiar, eu não represento o povo brasileiro. Então, a gente precisa pensar nisso muito seriamente, porque o marco temporal é uma prova disso. O marco temporal, o que o Congresso Nacional fez foi jogar pequeno contra pequeno, para que os grandes se dê bem. Os indígenas não chegaram aqui em 1988. Não. Tanto é que o acampamento Terra Livre desse ano, o grito é nosso marco ancestral, porque estava aqui antes da invasão dos europeus. Aqui já estavam os indígenas. Então, o direito à terra, o direito à demarcação é um direito dos povos indígenas. E hoje, na CNPI, gente, já deve estar rolando, porque era bem no horário que a gente ia fazer essa nossa conversa aqui, o Lula ia anunciar novas terras demarcadas. Eu espero muito que no governo do Lula a gente possa demarcar bastante terra, porque até hoje os governos que mais demarcaram terra foi o governo Collor, que ficou 2 anos e demarcou mais do que qualquer outro governo, e o governo Fernando Henrique, que foi o que mais demarcou terra, mas ficou mais tempo que o Collor. Então, eu espero que nesse novo governo a gente possa ter um maior número de terra demarcada. É um tema muito importante, né? E eu queria falar contigo agora sobre vida. O último censo brasileiro, de 2022, revelou um aumento, né, significativo da população indígena, apesar de ter sido praticamente toda ela, né, exterminada ao longo da história do país. Queria saber com você, né, como você e vocês têm feito para sobreviver exatamente a todo esse processo de destruição, sabe, de assassinatos permanente. Então, explica para a gente essa dificuldade, porque realmente isso é uma coisa muito dura. Na cidade, nós temos essa realidade, né, periférica, né, dos negros, nas periferias, que são todos os dias assassinados. Mas queríamos também entender, levar, expandir para as pessoas compreenderem também que essa realidade das cidades, ela também se dá no campo, com os camponeses e também com os povos indígenas. O assassinato constante, o genocídio que nós verificamos e constatamos, né, foi comprovado que o governo anterior promoveu, né, um genocídio dos Yanomamis. Fala um pouco para a gente sobre essa realidade tão difícil. Jorge, é muito difícil para mim falar, porque é muito difícil sobreviver no estado de ameaça que a gente está o tempo todo. No período do Bolsonaro, a gente teve, para que vocês tenham uma ideia, o assassinato do Arildo Euauau. Uhum. Nós levamos 4 anos. O julgamento foi agora. E eu tenho certeza que se o julgamento tivesse sido no governo anterior, o assassino não teria sido preso. Sabe? A gente só conseguiu agora porque as pessoas agora elas não estão com medo. Elas não estão com medo. O medo, o terror, sabe, da ameaça à vida, né, sobreviver. Vários indígenas foram mortos, vários na luta. Vários trabalhadores rurais sofreram massacre e foram mortos. Vários sem terras foram mortos na luta. Vários. Nós temos o caso da Nicinha, que é do MAB, lá de Rondônia, que faz 20 anos, e o assassino, sabe, ainda não foi feito justiça. Então, para a gente sobreviver, para você ter uma ideia, eu tenho, né, várias ameaças de morte e tenho a proteção do pessoal, né, dos direitos humanos. E aí, quando a gente foi feito refém, né,
já nesse governo agora, porque as pessoas têm que entender o seguinte, mudou o governo federal, mas não mudou o governo estadual em Rondônia. Nós continuamos com o mesmo governo de extrema-direita, né? E a extrema-direita é muito forte em Rondônia, a extrema-direita e a direita. E aí, só que quando a gente foi sequestrado, né, eu ligo para a Polícia Federal, né, ligo para um amigo meu que liga para a Polícia Federal, que liga para o Ministério da Justiça, e imediatamente o governo manda a Força Nacional para a proteção da gente, que está lá na terra indígena Uruê-Uauau até hoje, fazendo a proteção na barreira. Eu tenho certeza que, se fosse no governo anterior, a gente não teria a proteção da polícia. Nem a gente tem. Mas será que nós estamos seguros, mesmo tendo a garantia da Força Nacional? Claro que não. Claro que não, porque a gente sai do território, a gente vai para a cidade, a gente tem casa na cidade, a gente viaja, né? E também, se você recorda, por exemplo, do que aconteceu com Chico Mendes foi assassinado com toda a proteção policial. Com toda a proteção policial que ele tinha. Então, os ativistas, os defensores dos direitos humanos e do meio ambiente, eles vivem em constante ameaça e em constante terror, sabe? Porque tu não sabe se a pessoa que vai chegar perto de ti está chegando perto de ti porque gosta de ti, se tu não conhece, ou se aquela pessoa é alguém que está indo para perto de ti para te matar. Então, você vive em constante susto o tempo inteiro. Mas isso não impede a gente de lutar. Isso não impede a gente de lutar. Eu quero trazer aqui para a discussão a importância, por exemplo, de a gente lutar para que o Brasil, para que o governo Lula ratifique o Acordo de Escazú. Porque o Acordo de Escazú é um acordo voltado para defender defensoras e defensoras, né, dos direitos humanos e meio ambiente. Então, é super importante isso. Gente, essa imagem que vocês estão vendo é do Ari Uruê-Uauau, professor indígena, guardião da floresta, que foi assassinado durante o governo Bolsonaro, cujo o julgamento foi agora. E a gente conseguiu a condenação do assassino a 18 anos de prisão. Não foi uma justiça total do jeito que a gente queria a máxima. Então, a gente queria que o mandante fosse preso, mas ainda falta, e nós deixamos a pergunta, quem mandou matar Ari Uruê-Uauau? Que a gente quer que identifique, que também seja preso, assim como o cúmplice. Então, é muito difícil para ativista no Brasil, e principalmente na Amazônia, né, viver. Mas o bom é que todo mundo é muito aguerrido, quanto mais pressão, mais luta e mais vontade de lutar a gente tem. Eu acho que isso é muito o jeito da sua luta, né, Neidinha? Estava aqui quando eu estava fazendo a pesquisa para esse programa, eu estava pesquisando a sua entidade, né? Quando você dá o nome de Associação Etnoambiental, você incluiu um componente de resistência, de identidade cultural à sua ação, que eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar aqui no programa. Então, eu queria que você falasse um pouco, porque cada líder indígena que morre, ele leva com ele vários saberes, né? A oralidade, a história oral, né, da história da sua etnia. Então, quando você traz esse componente que é trabalhar a identidade cultural, preservar, dar visibilidade à identidade, aos saberes dos povos originários, esse trabalho é importantíssimo nesse processo de resistência. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa parte. Você já falou um pouco dos meninos filmando,
mostrando o seu território, mas eu acho que é muito importante essa visibilidade, esse componente cultural e de soberania, né? Porque a identidade ela leva a uma noção de soberania, né? De resistência. Falar um pouco mais desse trabalho cultural que a Canindé faz. A Canindé é uma entidade de defesa etnoambiental. O Canindé é o nome de um grande líder Jupaú, né, do Zuruê-Uauau, e também é o nome que os Jupaú dão para a arara vermelha. Né? O pessoal sempre fala, como é que vocês Canindé arara vermelha? Porque os cientistas lá, a arara é amarela e azul, a gente fala, mas a gente não deu o nome pelo que os cientistas colocaram. Nós damos nome como os Uruê-Uauau chamam, e ela é vermelha. Né? E também é um grande líder. E a Canindé se criou nisso, na luta para defender direito e identidade. E de lá para cá a gente vem fazendo isso o tempo todo. Por quê? Porque para nós, né, é super importante dar visibilidade e voz para os guardiões da floresta. A Canindé ela é coordenada por indígenas, né? Nosso conselho e nossa coordenação, quase todos são indígenas. A Chay é a nossa grande líder, ela é a nossa coordenadora geral, então ela é a nossa grande líder. E no nosso conselho, metade do conselho é indígena, aí nós temos negros, né, no conselho, e nós temos, eu acho que deve ter um que se considera branco. Eu acho, não tenho muita certeza se ele se considera branco, não. E temos toda a nossa composição, né, a maior parte é indígena. Por quê? Porque para nós, fazer com que a população brasileira entenda a importância de saber que a sua ancestralidade está ligada aos povos indígenas, ao povo preto, mas também ao povo europeu, sabe? É importante você entender de onde você veio. Né? Que nós da Amazônia, é muito importante que a gente entenda de onde a gente veio, que a gente, sabe, valorize o nosso sangue indígena, que a gente valorize o sangue preto que corre nas veias, sabe, que o sangue indígena que corre na veia, e a maioria do povo da Amazônia é indígena. O Brasil, o povo indígena sofreu, como o Jorge disse na fala dele anterior, uma pressão muito grande, levando quase à extinção de todos os povos. E fez também um apagamento, sabe? Todo um processo de apagamento com a origem dos povos brasileiros, sabe? A origem do povo indígena. Muitas pessoas, a falta de letramento, sabe? E por conta do apagamento, negou ser indígena, negou sua origem indígena. Né? E isso fez com que, no país, as pessoas começassem a se dizer pardo. Isso é de um absurdo tão sem tamanho, porque pardo é apagar a tua origem indígena e a tua origem preta. É um apagamento da tua identidade. E hoje, ainda bem que se começa, devido aos movimentos indígenas, devido ao movimento preto, né, se trabalhar para que isso deixe de existir, para que as pessoas se reconheçam na sua origem. E daí vem o que o Jorge disse, né? Você tem um aumento, né, nas pesquisas do IBGE, o aumento da população indígena. E isso é graças à luta do movimento indígena. Eu costumo dizer para as pessoas, quando as pessoas falam, mas tem muito indígena morando nas cidades, né? No urbano, eu falo, gente, não tem indígena morando na cidade. O que tem é cidade dentro de território indígena, porque aquele território era indígena. E aí foram expulsando os indígenas e colocando as cidades lá.
A gente tem que começar a entender, sabe, da nossa origem, da onde ela vem, para que a gente comece a valorizar. E eu acho que isso começa hoje, sabe? Isso começa a sair da invisibilidade. E aí o censo do IBGE reflete isso. Porque as pessoas começam a entender, espera ainda, sabe? A minha origem, sabe? A minha origem é lá com o povo Baité-Suruí, a minha origem é com o povo Jupaú, a minha origem é com os Pataxó, a minha com os Pancararu. Então, as pessoas começam a valorizar a sua identidade indígena, sabe? E muitos, né, passam a vida inteira, o cara toma tacacá, mas não sabe nem que o tacacá é indígena. O cara come o suco de cambuci, que eu comi aqui em São Paulo, agora comida com cambuci, que eu nem sabia o que era, gente. Mas é maravilhoso, hein? Quem ainda não comeu, aproveita para comer esse negócio aqui do Sudeste, que é bom. Sabe? Mas está lá, que foi domesticado pelos indígenas. Aí tu tem, sabe, nome de ruas, de cidade, que são nomes indígenas, mas as pessoas nem param para refletir sobre isso, sabe? Tá, por que esse nome, sabe? E aí, mas o movimento começa a trazer e começa a tirar as pessoas dessa invisibilidade que o pardismo colocou nas pessoas. E isso muito para esconder o racismo que nós temos no Brasil. O racismo estrutural, o racismo ambiental é muito grande no Brasil. Mas os movimentos indígena e negro começam a debater e a tirar da invisibilidade os povos indígenas e o povo preto. O colonialismo, né, que você se referiu ainda agora, ainda há pouco, né, do início do processo de descobrimento, de colonização, está até hoje, que faz exatamente as pessoas, né, Beth, perder esse pertencimento, né, das suas origens, né, desvalorizar. Então, esse é um processo muito sério. Você falou outra coisa que me chamou a atenção, estou fazendo um comentário aqui que você falou, que foi muito, muito sério mesmo. Eu fiz uma pesquisa um tempo atrás sobre a questão das terras indígenas e sobre decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu constatei, Beth e Neidinho, que os ministros do Supremo Tribunal Federal, nos votos, colocavam exatamente a preocupação deles, é essa que a Neidinha colocou. Ah, mas as cidades estão abrindo muito espaço para a questão indígena, os índios vão reivindicar os direitos sobre as cidades. Olha que coisa colonial na cabeça de um tribunal. Ainda bem que agora, na questão do marco temporal, eles avançaram, né, se compreenderam, até porque o problema do marco temporal que acabou criando foi o próprio Supremo Tribunal Federal. Ainda bem que ele se posicionou, reposicionou a tempo. Lindinha, tem uma questão aqui que está sendo apresentada para você, que diz o seguinte: nesse seu trabalho em defesa dos direitos humanos dos povos originários, você certa vez disse que não está só. Conte um pouco sobre essa rede de parcerias com a qual você conta e na qual você se apoia. Gente, é fantástico. Eu tenho uma rede de parceiros tão grande, que até eu me surpreendo com essa rede de parceiros. Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui em São Luís de Paraitinga, num encontro promovido pelo pessoal da FAPESP, pessoal da... Meu Deus, peraí, deixa eu pegar o nome aqui, gente, é porque eu sou uma pessoa velha. É bom que as pessoas entendam que quando a gente fica velho, e depois de 4 Covid, a gente fica mais difícil de ver a coisa. Aqui, olha, é o pessoal que está discutindo transdisciplinaridade para a transformação. Então, é um pessoal da Unicamp, 30 países aqui juntos, né, fazendo a discussão. Eu tenho uma rede de organizações, sabe, que é da rede do Grupo de Trabalho Amazônico, que é uma rede que tem 600 entidades na Amazônia. Tem o pessoal do FBONS, que é do Fórum Brasileiro de Movimentos Sociais e ONGs,
que abrange várias organizações no Brasil. Tem uma rede, tem a rede WWF, que está sempre junto com a gente, tem o pessoal do Amigos da Terra, tem gente até no próprio governo, a Marina Silva, que está lá, aquela mulher maravilhosa, lutadora, sabe, que está na luta. Dentro da rede da gente está a Soninha Guajajara, está a PIB, está a COIAB, que a COIAB é a coordenação de todas as organizações indígenas da Amazônia brasileira. Temos parceiro como o ISA, Greenpeace, um monte de gente que a gente considera aliado. No meu estado, a gente tem a Ecoporé, a Organização de Seringueiros de Rondônia, estamos junto com a galera da FETAGRO. A FETAGRO é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, Homens e Mulheres, lá. Olha, é muita gente, olha, minha rede de aliados, de gente que está na luta, que estava brigando, o pessoal da SOS Mata Atlântica. Sabe uma curiosidade, Jorge e Beth? Vou contar para vocês, que vocês são aí da Mata Atlântica, né? Estou lá no CONAMA, como representante da região norte no CONAMA, e tinha uma moção da Mata Atlântica que estava há 21 anos no CONAMA sem ser aprovado, de proteção da Mata Atlântica. E eu, menina inocente, vou lá, o pessoal me pede para ser a primeira pessoa a assinar a moção. Meus irmãos, meus maninho, minha maninha, eu assino. E eu não sabia que quem assinava primeiro tinha que ir lá defender. E estou eu sentada lá, e aí, de repente, o presidente do CONAMA me chama para defender a Mata Atlântica. Eu quase que caí dura, porque eu disse, meu Jesus amado, como que eu vou defender a Mata Atlântica? Quem tem que defender a Mata Atlântica é o povo da Mata Atlântica, que eles sabem muito mais do que eu. Mas aí eu fiquei pensando nos perrengues que o povo da Mata Atlântica passava e pensei, não pode ser diferente do nosso. E fui lá e defendi, e depois de 21 anos essa moção foi aprovada. Eu fiquei tão orgulhosa de estar lá aprovando, sabe, conseguindo que aprovasse uma moção para a Mata Atlântica, porque a nossa luta do povo aí de vocês, da Mata Atlântica, é igual à nossa luta do povo da Amazônia, como é igual à luta da Caatinga, do Pampa, do Pantanal, né, do Cerrado, que está sendo destruído. O Cerrado está sendo destruído, gente. A gente precisa falar disso, porque o povo do Cerrado precisa muito de apoio. Tem alguma coisa aqui? Não, ela está citando um outro prêmio que você ganhou, que eu não mencionei, a Lídia. Vocês acreditam que depois desses anos, eu ganhei vários prêmios na vida, mas sabe um prêmio que eu achei muito legal que eu ganhei? Eu estava chegando de Los Angeles, que tinha acabado de ganhar o Emmy, e estava descendo na minha cidade, né, com o Emmy. E o pessoal no aeroporto da minha cidade, da capital do meu estado, foi me receber com uma homenagem, o pessoal do aeroporto Vince, né, com uma homenagem do aeroporto pelo trabalho da gente. E aí um casal com filhos todos vieram, né, comigo para dizer, olha, a gente está muito orgulhoso da sua luta pelo nosso estado. Fiquei tão orgulhosa de receber essa homenagem lá no meu estado, do meu povo. Que lindo. Muito legal. Você, na verdade, você nasceu no Acre, né, Lidinha? Nasci no Acre. Eu nasci... Você é conterrânea da Marina Silva, né? Sabe, uma curiosidade, nós somos conterrânea e nós somos fundadora da rede Grupo de Trabalho Amazônico. A gente fundou junto, a gente estava na luta lá sabe, junto. A Marina é uma pessoa fantástica. Este país, o nosso Brasil, merecia uma presidente como a Marina. E, infelizmente, este país
não sabem reconhecer o que é uma mulher inteligente, uma mulher potente, de uma inteligência, de uma humildade e de uma integridade sem tamanho. Hoje a Marina tá na rede de sustentabilidade, né? E ela foi eleita por São Paulo, deputada por São Paulo, né? Eu fiquei muito orgulhosa dos paulistas, sabe? Eu disse, caraca, como o povo paulista é inteligente, mana, elege uma mulher, sabe, que é batalhadora, que luta, não se engane achando que a Marina luta só pelo meio ambiente. A Marina luta por direitos humanos, a Marina luta pelo Brasil, a Marina luta para que haja o equilíbrio climático e que toda a população do planeta possa ter uma vida melhor. Os brasileiros precisam olhar com outros olhos para a Marina e seria fantástico se um dia a gente tivesse ela como presidente desse país, porque o brasileiro merece uma mulher inteligente no cargo mais alto do país. Legal. Neidinha, olha só, nós estamos, infelizmente, quase chegando no final do nosso programa, né? Nessa semana que comemoro, como a gente citou no início, o Dia do Povo Indígena, né? Amanhã, dia 19, mas também, como você falou, que é uma luta de todos os trabalhadores, a gente tem que lembrar que também esta semana foi comemorado os 28 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, né? Que é onde 19 trabalhadores rurais sem terra foram assassinados na defesa do seu território, né, para plantar, produzir para o Brasil se alimentar. Então, já encaminhando para as considerações finais, eu queria dizer, nessa semana tão emblemática que a gente passa, qual é a sua mensagem de esperança, né, que você deixa para a luta popular por soberania e justiça social? A mensagem que eu deixo é que há uma aliança, está se retomando no Brasil, né, com as mudanças que a gente teve, a Aliança dos Povos da Floresta. O que é a Aliança dos Povos da Floresta? São os indígenas, os trabalhadores rurais, o movimento sem terra, o movimento preto, o movimento LGBTQI+, e os ambientalistas desse país estão se unindo para a defesa da democracia do país e para a defesa dos direitos, e aí todos os direitos, a ter uma política pública implementada na cidade e no campo, né? Então, esse movimento de união, essa aliança dos povos da floresta e da cidade, estão trazendo melhoras para a vida das pessoas. Então, eu acredito nessa aliança, acredito muito, e uma prova disso é eu estar falando aqui com vocês, do SENGE, né? A maior prova de esperança para mim, é a gente estar aqui juntos, porque para mim isso é uma aliança, é estar junto, é dar as mãos para melhorar este país, né? E um país onde todos tenham direito a uma boa educação, onde todos e todas possam estar livres da violência e onde os defensores do meio ambiente e do direito humano não sejam atacados. E a mensagem é que haja mais paz no mundo, mais amor entre todos nós. Obrigada, gente, por ter me convidado. Olha, nós é que agradecemos, Neidinha. Você passa uma mensagem de paz, de esperança, e é tudo que nós precisamos, não é isso, Beth? Todos nós precisamos de paz. Nos últimos anos temos tirado a paz do nosso povo e da humanidade, mas em toda essa paz dos povos indígenas é que nós vamos em busca de um mundo melhor. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos de engenheiros do estado do Rio de Janeiro. Neidinha, muito obrigado, Beth, e quem nos acompanhou até agora. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Neidinha. Boa sorte aí na sua luta. Estamos juntos, né? Como a gente diz. Estamos juntos.